Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez, em meio à natureza, Amém. para estudarmos a Sua Palavra. Queremos pedir ao Senhor, Pai, que o Teu Santo Espírito ilumine nossas mentes para que possamos compreender a Escritura Sagrada, Senhor. Amém. Seja conosco, limpe-nos nossos pecados, nos purifique no sangue do Cordeiro, como nós cantamos nesse momento, Senhor. Amém. Essas Amém. bênçãos nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. O título do nosso estudo é Sermões em Pedra. Vamos abrir Gênesis 49, de 22 a 24. Quem pode ler para a gente? José é um ramo frutífero junto à fonte, cujos ramos correm sobre o muro. Os arqueiros o amarguraram e tiraram nele, e atiraram nele e o odiaram. Mas o seu arco habitou na força e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do Deus poderoso de Jacó. De lá é o pastor, a rocha de Israel. 24. Isso. Pedra de Israel diz, ou é rocha no final aí? Aqui é rocha de Israel. Ok. Agora vamos ver aqui 1 Pedro 2, 4 e 5. Aqui fala pedra. A minha também fala pedra. É, aqui também fala pedra. Pedra de Israel. Vamos ver aqui 1 Pedro 2, 4 e 5. O que diz aí? 1 Pedro 2, 4 e 5. E chegando-vos para ele pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Ok. Então, a pedra viva nós sabemos que a Bíblia fala, né, no Novo Testamento, que essa pedra viva é Cristo Jesus. Então, em Gênesis 49 fala do poderoso de Jacó, o pastor que é pedra de Israel. Agora vamos ver aqui Êxodo 17, de 8 a 12. Sermões em pedra. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos, homens, e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram suas mãos firmes, até que o sol se pôs. Então, olha só, né? Ele fala assim, o fato de que Moisés se assentou sobre a rocha transmite um significado um pouco maior do que ele simplesmente ter algo sobre o que se assentar. Indica que o Deus de Israel, a rocha de Israel, era quem lhe daria a vitória. Amém. Então, isso é maravilhoso, né? Mostra que eles tinham uma parte deles a fazer, que era ir para a batalha, assim como nós, a Bíblia fala que nós temos que tomar toda a armadura de Deus, mas quem dá a vitória é a pedra de Israel, né? E a gente vai ver que na Bíblia, eu achei isso fantástico, porque na Bíblia vai mostrar inúmeras histórias para a gente ver que realmente é a pedra que dá a vitória. Vamos ver aqui o caso mais conhecido de pedra, que é 1 Samuel 17, exatamente. Vamos dar uma olhada aqui, para a gente tirar alguns detalhes daqui dessa história de Davi. 1 Samuel 17, 38 a 50. Diz assim, ó, disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim, eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado.
Então a gente sabe que Davi foi no nome do Senhor, ele pegou uma funda em uma pedra e quando ele lançou em Golias, né, ele recebeu a vitória. Agora olha o que é para isso que eu te falo aqui. Davi saiu em nome do Senhor e Jesus foi com ele para dar-lhe a vitória simplesmente por meio de uma pedra. Não foi apenas a força e a precisão de Davi que fizeram com que a pedra afundasse na testa do filisteu. Era o poder de Deus que pelejava a batalha por ele. Isto foi registrado para nós. Temos batalhas a enfrentar contra inimigos do exército do Senhor e prevaleceremos contra eles com uma pedra. Davi, sem armadura, sem implementos de guerra, avançando com fé do Senhor dos Exércitos, é o exemplo para nós. Ele prevaleceu com uma pedra. Jesus Cristo, a pedra viva, é a nossa força e poder para as batalhas contra o inimigo. Amém. Isso são lições, né, que nós podemos tirar da vida desses homens para mostrar como que Cristo é vivo, né? Cristo é uma pedra viva em nossa vida. Vamos abrir 1 Reis capítulo 6 para a gente tirar alguns detalhes aqui. Você pode ler, Roberto? 1 Reis 6, 7. E edificava-se a casa com pedras preparadas como as traziam-se edificavam, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Então isso aqui, para mim, é uma das partes mais fortes desse capítulo, né? Porque ele fala o seguinte: cada pedra era levada para o... como é o nome do lugar? Para a pedreira mesmo, né? Cada pedra era levada para a pedreira, trabalhada lá, depois só vinha a pedra pronta, e aí cada pedra tinha umas pedras que eram maiores do que as outras. E aí cada pedra, quando já vinha pronta, ele só fazia encaixar assim, ó. O templo era feito de pedras. Então, mas tinha pedras grandes, tinha pedras pequenas, mas elas já vinham da pedreira prontas para se encaixar no edifício. O que é interessante quando a gente observa isso é, primeiro, não houve barulho algum, a Bíblia fala em 1 Reis 6,7. Não se ouviu martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificava. Então, o edifício foi feito em silêncio. Agora vamos ver aqui na Bíblia, olha só que coisa, 1 Pedro 2, 4 a 8. Outra pessoa pode abrir Hebreus 3, 6 para a gente poder ver isso. E outra pessoa Efésios 2, 20. Quem pode abrir? Você pode abrir, Roberta? Hebreus 3, 6. Qual que é o Efésios? Pronto, Efésios 2, 20. 1 Pedro Pedro 2, Hebreus o quê? 3, 6. Você pode abrir aí, Jonathan? 2 Coríntios 6, 16? Sobre esse trabalho que era feito ali de forma silenciosa, né? Mostra, eu estava pensando aqui, mostra dois aspectos para mim que eu entendi. É a reverência, o silêncio na casa do Senhor e a obra do Espírito Santo que é feita em nós silenciosamente, de forma Perfeito. imperceptível. Exatamente, é exatamente isso mesmo. Por isso que é justamente o que a gente vai ler agora. Veja aí, quem é que vai ler primeiro 1 Pedro 2, 4 a 8? Estou em Efésios. Eu abri 1 Pedro 2, 4 a 8. E, chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Ok. 8, né? É, até o 8. Leia, Roberto. Hebreus 3, 6, né? Mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Então somos feitos casa espiritual, Hebreus 3, 6. A qual casa somos nós? Pode ler. Efésios 2, 20 agora. E sois edificados sobre a fundação dos apóstolos e dos profetas, e que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. 2 Coríntios 6, 16. E que acordo tem o plano de Deus com os ídolos?
porque vós sois templo do Deus vivo. Como Deus disse, eu habitarei neles e andarei neles, e eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Amém. Ok. Então agora veja só. Ele diz assim: tornamo-nos pedras vivas porque ele é uma pedra viva e somos edificados sobre ele. Homem algum pode assentar outro fundamento além do que já foi posto. Voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Atos 15:16. Olha o que ele fala aqui no final. Ele novamente ajuntará um povo com o qual irá construir sua igreja. Agora mesmo ele está trabalhando, preparando as pedras para seu templo. Elas estão sendo cortadas e lavradas, cada uma delas, a fim de ocupar seu devido lugar no templo de Deus. Quando esse templo estiver completo, a obra estará terminada. Então veja só, né? Deus tem, cada pessoa é uma pedra específica. Tem pedras maiores, tem pedras menores, mas cada pessoa tem o seu lugar no templo. E quando essas pessoas estiverem completamente lavradas, né, e prontas, Deus vai pegar elas e colocar no lugar delas, no templo, né, no templo dele. Quando esse templo estiver completo, a obra estará terminada. Então, por que Jesus não voltou ainda? Porque o templo dele não está pronto ainda, né? Agora veja só, vamos ver aqui Oséias capítulo 6. Agora a gente vai ver isso, né? Enquanto nós somos pedras, como é que Deus talha essas pedras? Como é que Deus lavra essas pedras? Tem que ter alguma forma dele lavrar, né? Como é que ele faz isso? Oséias 6, verso 4. O que diz aí Oséias 6, 4? Ó Efraim, que te farei? Ó Judá, que te farei? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada, o cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, os matei pelas palavras da minha boca, e os teus juízos são como a luz que sai. Tem alguma tradução que não tem aí abati? Deixa eu ver aqui. Não, a minha abati também. Porque aqui está na King James, KJV, diz assim, ó, por isso os talhei por meio dos profetas. Então olha que interessante. Então Deus ele faz essa obra de talhar as pedras brutas por meio dos profetas. E aí por isso que eu te disse, quando o Senhor nos tira lá da pedreira, somos como pedras brutas e não lapidadas. Este é o início de nossa experiência. Cada indivíduo deve ser lapidado a fim de se encaixar em seu devido lugar no templo de Deus. E quando o templo for montado, isso acontecerá sem que haja som de machado ou martelo, pois esta parte já foi feita antes. Ele então dirá, vinde benditos de meu Pai. Mas não devemos esperar até aquele momento para nos preparar. Então veja, lembra aquele momento que fala assim, pode haver pessoas que estão recebendo a chuva serôdia do seu lado e você não está percebendo, porque a obra é feita em silêncio. O profeta fala, o profeta exorta, mas ele exorta em silêncio, porque é através da leitura, né? Então Deus vai talhando você por meio do profeta. Ele diz, certa vez visitei um cemitério no qual havia uma belíssima estátua de um homem em pé ao lado de uma cadeira. Era muito grande, que é a experiência dele, né? O guia então chamou minha atenção para o fato de que a estátua havia sido feita de uma só pedra. Quando começou a tarefa, o escultor viu uma enorme pedra, mas também nela viu o homem e a cadeira. Contemplando-a, o escultor perde de vista as esquinas brutas e vê em seu lugar um homem de porte gigante em pé ali, perfeito. Tudo mais deve ser cortado fora, e ele se lança ao trabalho com suas ferramentas. Ele deseja que o mundo veja o que ele está vendo, então corta tudo fora, menos o homem e a cadeira. Deus nos recebe como pedras brutas e não promissoras, contudo, percebe em nós uma expressão de seu caráter, e nos enxerga não como pedras brutas, mas como aquilo que podemos nos tornar. Mesmo sendo ainda pedras brutas, ele vê a Jesus Cristo em nós. Então ele põe mãos à obra de cortar e polir. Então olha que interessante isso, né? Veja só, isso eu estava comentando com o Cameron. Porque o que acontece? Quando a gente fala de justiça imputada e justiça comunicada, na verdade o que está acontecendo ali? Quando uma pessoa aceita o sacrifício de Jesus, ela está cheia de coisa ainda para mudar. Hábitos, costumes, um monte de coisa. Mas, olha que isso aqui foi fabuloso. O artista viu a pedra, mas quando ele olhou para a pedra, ele viu um homem em uma cadeira. Mas ninguém enxergava o que ele enxergava.
Aí o que foi que ele fez? Bom, eu quero que vocês vejam o que eu vejo, então deixa eu só cortar, polir, talhar. Aí começou. No final das contas, estava lá um homem e uma cadeira feita de uma pedra só. Então, Prescott diz assim, que Deus faz o mesmo conosco. Ele olha para o ser humano que aceitou a Jesus e vê Jesus ali. Mas ninguém está vendo Jesus ali. Muitas vezes o vizinho não vai ver a pessoa, Jesus na pessoa, o irmão não vai ver Jesus na pessoa. Mas Deus está vendo aí. Deus fala assim, ó, eu vou mostrar para vocês o que é que eu estou vendo. Aí ele começa a talhar. Aí Prescott diz que é como se Deus pegasse Jesus e colocasse na frente da pedra assim. Ele está olhando e está vendo Jesus ali. Mas ele está vendo que tem Jesus, mas está cheio de aresta ainda. Mas ele está olhando e vendo Jesus na pedra. Aí o que é que ele faz? É como se ele pegasse o molde que é Jesus, né? Botasse assim, o tempo todo ele está vendo Jesus aqui, mas ele está vendo que existe um monte de arestas assim que estão diferentes de Jesus. Ele começa a tirar essas arestas. Depois que tirou, tá perfeito assim, alinhado com o molde, aí pronto, aí ele diz, olha só, aí ele vai lá e mostra. Que é o que ele faz conosco. Então, quando a gente aceita Jesus, o molde está lá. Deus está vendo Jesus, mas Deus está vendo também um monte de falhas. Aí o que é que Deus faz? Ele vai começar a remover essas falhas. Quando todas as falhas são removidas, Deus agora pega você e te dá uma obra para você fazer, dentro do templo dele. Ele dá uma obra ali no templo, né? Então isso é importante. O que é feito, você que não cobra. O que é feito é justamente isso, né? Deus ele coloca cada pedra em seu próprio templo. Agora vem um detalhe em relação a isso. Olha só, vou finalizar com essa parte aqui. Ó, ele não vai arruinar sua pedra. Ele sabe exatamente o lugar que ela deve ocupar em seu templo e faz os cortes de modo a encaixá-la. O Senhor prossegue sua obra de lapidação a fim de preparar um povo, cada um ocupando o seu devido lugar no templo celestial. E cada indivíduo se torna uma pedra viva em razão de seu contato com Cristo, a pedra viva. Deus desenvolverá em cada pessoa exatamente o aspecto de caráter que irá melhor se encaixar no lugar em que Ele quer que seja preenchido. Quando voltar, anunciará o fim da obra de preparação. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Quando recebemos Jesus Cristo, Deus vê em nós aquela perfeição de caráter que podemos alcançar. Ele sabe o que pretende fazer conosco. Concede-nos o caráter de Cristo. E então olha para esse caráter. E dessa forma, os fez aceitos no amado. Ele nos aceita não pelo que somos, mas pelo que Ele se propõe a fazer de nós e pelo que Cristo é. Fará de cada um de nós uma pedra para seu templo. O construtor mestre observa uma pedra bruta e enxerga nela seu modelo de perfeição. Ele nos aceita não pelo que nós somos, mas pelo que Ele é. Amém. Agora vamos ver aqui, vamos abrir aqui o livro de Efésios, capítulo 1, e a gente vai refletir em cima do capítulo 1 agora. Rapaz, isso aqui é muito incrível. Ó, Efésios 1, vamos dar uma olhada aqui. Verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Agora, verso 6. Para louvor e da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Então a Bíblia fala, Jones fala assim, ó, que nós já fomos feitos agradáveis a si no amado. Então nós não precisamos ficar pensando se nós somos aceitos. Nós já sabemos que nós somos aceitos em Cristo. Nós não precisamos fazer coisas para sermos aceitos. Em Cristo nós já somos aceitos, nós já somos amados também. Então não precisa mais, ele fala isso, né? A gente não precisa ficar pensando, será que Deus me aceita? Né? Será que Deus ele realmente me ama, né? Ele realmente me aceita? A gente não precisa mais pensar isso, porque a Bíblia já diz que você é aceito no amado. Então eu preciso só crer que essa é a verdade. Amém. Aí veja só, quando a gente entende isso, a gente começa a enxergar o seguinte: Deus, quando Ele trouxe os 10 mandamentos, Ele trouxe os 10 mandamentos justamente em tábuas de pedra. Por qual motivo? 2 Coríntios 3,18 fala que a lei é o ministério de morte. Por que a lei é ministério de morte? Né? As pessoas muitas vezes usam isso para falar contra o sábado. Por que a lei é um ministério de morte? É simples. Porque veja só, quando você olha para a lei em tábuas de pedra, a pedra, isso aqui é maravilhoso, ele chega a dizer isso assim, ó, ele fala assim, você consegue enxergar Deus pregando o evangelho quando falava no Antigo Testamento que tinha que apedrejar as pessoas? Por que tinha que apedrejar a pessoa? O que Deus estava ensinando com aquilo ali? De que a letra mata.
A lei em tábuas de pedra mata. Então, quando uma pessoa transgredia a lei em tábuas de pedra, era apedrejado, porque pedra era lei. Percebe? Então, a lei mata, de fato, a transgressão da lei, né? Então, quando a Bíblia mostra isso, você vê que Deus escreveu em tábuas de pedra, a pedra por si só é morta, né? E a transgressão dessa lei escrita em tábuas de pedra é morte também. Mas olha que interessante, Isaías capítulo 40, verso 8, Jesus fala assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus, a tua lei está em meu coração. O que significa isso? A Bíblia não fala que o Espírito Santo vai escrever a lei em nosso coração? Então veja, a lei foi escrita em tábuas de pedra e trouxe o ministério de morte. Mas a lei agora foi escrita em tábuas de pedra de novo, só que agora uma pedra viva, porque Jesus é chamado de pedra viva. Então quando você olha para a vida de Jesus, você vê os 10 mandamentos vivos em pessoa. Percebe? Então, na verdade, por isso que você tem a lei como ministério de morte e Romanos 8:2, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Por que em Cristo Jesus? Porque nele você olha para a vida dele e você vê os 10 mandamentos em pessoa ali. Percebe? Então, por isso que ele fala assim, ó, vocês também estão sendo talhados como pedras vivas. Quer dizer, a lei está sendo operada no nosso coração pelo Espírito Santo e as arestas que tem, Deus vai removendo todas elas, a ponto de verdadeiramente, em contato com a pedra viva, eu me torno uma pedra viva. Ou seja, em meu coração, na minha vida, vai ser vista a lei de Deus por completo. Né? A ponto de Zacarias 9 dizer que nós seremos como pedras de uma coroa na mão de nosso Deus. Então veja só que coisa maravilhosa. Agora eu vou ler essa parte aqui. Ó. Roberto, você pode ler essa parte aqui? Podemos encontrá-la escrita em tábuas de pedra, e ser condenados e mortos por ela, ou podemos encontrá-la sobre a pedra viva e viver por ela. Mas é necessário que nos encontremos com ela. Deus não nos pergunta se queremos ou não fazê-lo, e não faz diferença o que dizemos. Que sejamos por ela condenados ou vivificados, ela continua sendo a mesma lei de Deus. É nossa atitude para com ela que faz a diferença. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. É como se Deus colocasse lições para nós até mesmo na boca do diabo. Alguns ensinam Cristo por inveja, no entanto, Cristo é pregado. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. A obra de Cristo nesta terra era tornar pedras em pães, para que a lei que sobre as tábuas de pedra condena e mata, fosse nele a pedra viva transformada no próprio pão da vida. Sua obra, ao longo de toda a sua carreira, foi transformar pedras em pães, colocar a lei do Evangelho, transformar a morte na vida e tornar-se a vida que vive. Ele disse: Eu sou o pão da vida, e ao mesmo tempo ele é a rocha de Israel. A lei de Deus, vivida por Cristo, torna-se vida, e ele declara que o mandamento é vida eterna. Assim, embora Cristo recusasse, em seu próprio benefício, transformar pedras literais em pães, sua vida inteira foi gasta transformando pedras em pães para saciar o anseio de almas famintas. Quando recebermos a lei de Deus em Cristo, ela tem poder para nos fazer semelhante a Ele. Que forte, né? Manda que essas pedras se transformem em pães. Quer dizer, Satanás sabia que Jesus faz isso. Porque pedra é algo morto, algo que não tem nada. E pão é algo vivo, algo que traz vida. Então ele falou para Jesus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus não podia fazer isso para ele mesmo. Mas essa era a obra que ele fez durante toda a vida, que era transformar, inclusive, os 10 mandamentos, que era pedra, em algo vivo, que são pães, né? Então essa era a obra de Jesus. E Satanás sabia disso, por isso que ele faz essa tentação para Jesus. Olha, faz, na verdade, se você fizer isso, você está fazendo sua obra é essa. Mas faça para você mesmo, né? Mas Jesus sabia que se ele fizesse aquilo ali para ele mesmo, ele perderia a vida eterna. Né? Deixa eu pegar aqui só outra parte aqui dele. É muito profundo. Outra parte aqui que é extremamente profunda é essa daqui. Um edifício cheio de glória. Para mim, essa parte resume a verdade presente hoje. Por quê? Vamos ver aqui 1 Reis, capítulo 6, verso 14. Muita lição profunda aqui nesse capítulo. 1 Reis, capítulo 6, 6:14. E assim Salomão construiu a casa e a terminou. Isso. Agora, você pode ler até o verso 18? E ele construiu as paredes internas
da casa com tábuas de cedro, tanto o chão da casa como as paredes do teto, e as cobriu na parte interna com madeira e cobriu o chão da casa com pranchas de cipreste. E ele construiu 20 côvados nos lados da casa, tanto o chão como as paredes com tábuas de cedro. Construiu-os por dentro, para o oráculo, para o santíssimo lugar. E a casa, isto é, o templo diante dela, tinha 40 côvados de comprimento. E o cedro do interior da casa era entalhado com botões e flores abertas. Tudo era cedro, nenhuma pedra era vista. Olha que coisa. Olha que forte isso. Ó. Tudo era feito de pedra, mas lá dentro era revestido de cedro e nenhuma pedra se via. Agora olha que profundo que ele traz aqui. No verso 21 fala que Salomão revestiu de quê o lugar? 21? Uhum. Pode ler. Ouro puro. Olha só, então aí ele fala aqui assim, ó. Se você vai para o lado de fora, se você se coloca do lado de fora e olha, o que você vai ver? Pedra, pedra, pedra. Um edifício feito de só pedra assim é convidativo? É atraente? Não, você só está vendo pedra em cima de pedra ali. Não é bonito. Aí olha só essa parte que ele fala. Olhando de fora, era um prédio feito de pedras e nada além de pedras. Mas do interior não se via pedra alguma. Olha que profundo isso. Coloque-se fora de Cristo. Olhe do lado de fora para a vida cristã. E tudo que você verá serão 2 tábuas de pedra. Parece amedrontador. Porém, agora venha para dentro. Você não necessita remover as pedras para isso. Venha para dentro e o prédio estará reluzindo com ouro. Somente os que permanecem do lado de fora reclamam de que a lei que devem guardar seja dura. Venha para dentro. No lado de dentro não se vê pedra alguma. Uau! Contudo, elas não são removidas. O prédio permanece em pé por causa delas. Suponhamos que você as remova. O que será do resto do prédio? Ele vai desmoronar. Remova a lei e com ela irá o Evangelho. Não se pode preservar o puro ouro do Evangelho sem a lei. Venha para dentro. Tudo que você verá ali é ouro puro. Outra consideração. Assim que você entra em um prédio de ouro, sua imagem se refletirá em todos os lugares. Cristo deseja que reflitamos sua imagem no templo do Deus vivo. Rapaz, isso aqui para mim foi surreal. Quer dizer, de fato, você está do lado de fora, você fala assim, eu não quero isso, sabe? É difícil, só lei e tal. Ele falou, mas venha, essa é a lei, tudo bem, mas venha para dentro. Porque lá dentro você não vai ver nem pedra. Eu me lembrei no História da Redenção, que ela diz que os anjos, durante muitos séculos, né, eles faziam a vontade de Deus. Eles andavam segundo os 10 mandamentos. Aí Satanás começou a dizer, não, nós somos presos por essa lei, nós estamos cativos, eu não quero isso, eu quero ser liberto. Só que Ellen White fala que os anjos aí falaram assim, mas peraí, ela fala que eles nunca se atentaram ao fato de que existia os 10 mandamentos. Eles não se atentavam que eles estavam sujeitos à lei. Porque na verdade era algo normal, assim, natural, sabe? Eles nem ficavam pensando que assim, tem que seguir as regras. Na verdade, só em contemplar o Criador e viver ali naquela atmosfera já era comum para eles. Ela fala que eles nem se atentaram para o fato de que realmente eles estavam ali, né, seguindo leis. Quando na verdade era só que era natural. Então, a verdade é que nós vamos viver um sábado o tempo inteiro. Uhum. Exatamente. Sábado, outro sábado. Uhum. Então, a nossa vida no céu santificada vai ser vivendo um sábado. Exato. Exatamente. Então, para eles era o natural, não tinha nada assim forçado. Tanto é que os anjos perguntam para Satanás, mas peraí, qual foi alguma das coisas que ele pediu que não foi alegria para nós, né? Não tinha, eles não tinham nem se atentado para isso. Então é o que Prescott fala. Se você vai de fora, você olha assim, rapaz, isso aqui não dá não. Mas ele fala, mas venha para dentro, ou seja, entenda em Cristo as coisas. Em Cristo você não vai ver pedra nenhuma, ou seja, aquelas regras deixarão de ser regras.
Serão princípios que você vai viver, vivos em você. Então, Cristo vivia toda a lei de Deus. Mas os fariseus enchiam as coisas de regras, mas como eles estavam do lado de fora, nem eles gostavam do templo, porque eles olhavam para aquilo e era tudo pedras. Mas os discípulos viveram os mesmos mandamentos que os fariseus queriam viver, mas para os discípulos não era como os fariseus. Percebe? Então, enquanto adventistas é a mesma coisa. Tá cheio de livro de Ellen White, cheio de leis. Você olha assim e fala assim, pô, isso aqui é chato, né? Ter que viver isso aqui tudo, formar isso, fazer aquilo outro. Mas agora, entenda a justiça de Cristo. Né? Esteja em Cristo e leia os mesmos livros para você ver. Completamente diferente. Completamente diferente. Se você fica de fora de Cristo, só vendo as pedras que ele está botando no templo, você vai dizer assim, pô, que coisa feia, que negócio morto, frio. Aí ele, mas entre. Né? Entre na experiência da justiça de Cristo, entre no templo de Cristo, entre em Cristo. Que aí todas aquelas pedras que antes eram tudo frio e rude, você vai olhar de dentro e vai ver só ouro assim. E você vai ver a imagem toda refletida de Cristo, em tudo que é lugar. Percebe? Então na reforma de saúde, na reforma da história, você vê Cristo. Em tudo. Aí, tanto é que quando, nesses sermões aqui, tem uma citação aqui ó, do filho da irmã White, inclusive, que ele comenta exatamente sobre isso. Que ele fala assim, que nessas pregações, ele conseguiu, né, trazer até a questão do sábado e do domingo com Cristo. Porque ele já enxergava Cristo em toda a problemática. Né? Então isso é maravilhoso. Então, isso é maravilhoso. Cristo deseja que reflitamos sua imagem no templo do Deus vivo. E aí, por fim, no final, ele fala assim, ó, o muro de Deus para o seu povo. Vamos abrir Isaías 58, 6 a 14, é o último verso que a gente vai ler. Aí eu vou ler um texto da Bíblia aqui, que agora começa a fazer sentido quando a gente vai lendo. Ó. Vamos ver, Isaías 58, 6 a 14, e eu vou ler uma parte que Jesus fala, que as coisas começam a fazer sentido. Porventura não é este o jejum que escolhem, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaçes todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhes em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente. E se abrires a tua alma ao faminto e apartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. E serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das rupturas, e restaurador de veredas para morar. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras. Então se deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor disse. Ok. Então nós vemos em Isaías 58 que existe uma brecha feita em um muro, uma brecha feita na parede. Isso é interessante porque uma brecha, ou um muro, ele é construído na frente de uma casa, né? Só que a Bíblia fala que nós somos uma casa, nós somos a casa de Deus. E existe um muro que foi levantado, mas que está com brechas. E a Bíblia fala que nós seremos chamados de reparadores de brechas. Só que olha só que coisa interessante. Quando a gente vai ver, por exemplo, Marcos capítulo 12, olha essa parábola que Jesus fala. Começou a falar-lhes por parábola. Olha o que Jesus diz. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de uma sebe, e fundou nela um lagar, e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra. O que é isso? Ó? Quando ele planta a vinha, ele levanta, talvez na Bíblia de vocês pode dizer valado ou sebe.
Ou cerca. Cerca viva. Pronto. Quando a gente vai ler aqui, né, na King James, aqui ele fala assim, ó, nessa King James aqui, um homem plantou uma vinha e cercou-a de uma sebe. Para que serve a sebe? Ele mesmo fala aqui, para proteção. Então, Deus, ele é como se ele fez a casa, que a casa somos nós, em outras palavras, ele plantou uma vinha e ao redor ele cercou essa vinha. Cercou para quê? Para proteger. Só que ao longo do tempo foi feita uma brecha nessa proteção. E que proteção é essa? É justamente os 10 mandamentos. Justamente os 10 mandamentos. Porque você vê que no período que ele fala de restaurar as brechas, ele fala do sábado, que é a maior brecha feita na lei de Deus. Então a lei de Deus, ela é um muro. Veja o que Ellen White fala no livro Maior Discurso de Cristo. Ela diz assim, ó, na obediência à lei de Deus, o homem se acha circundado como por um muro e protegido do mal. Aquele que em um só ponto que seja derriba essa barreira divinamente erigida, destruiu-lhe o poder para o guardar, pois abriu um caminho pelo qual o inimigo pode entrar para estragar e arruinar. Por isso que a Bíblia fala que Satanás anda em redor, porque Deus colocou um muro de proteção sobre a sua igreja, e esse muro é a lei dele. Então Satanás fica rodando para ver se encontra uma brecha na lei. Então, se a gente deixar uma brecha nos 10 mandamentos na nossa vida, vai ser espaço suficiente para ele entrar, estragar e arruinar. Então isso é importante. Então, Deus, ele levantou essas pedras através dos mandamentos, mas como um muro de proteção também, né? Interessante, né? Porque Isaías fala que, tinha visto isso, né? Que a lei é um muro de proteção para o povo de Deus. A gente vê assim, no antigo Israel, nas cidades antigas, que o muro servia de proteção. Sim. Entendeu? Quando a cidade era sitiada, o muro era para proteção. Então, até que aquele muro fosse derrubado, a cidade estava segura. Então, observar que toda vez que Israel era levado cativo, porque a proteção, que era a lei, era quebrada. E aí Deus tirava sua proteção, por quê? Porque quando era quebrada essa proteção, que era a lei, Deus não podia fazer nada. Você podia permitir. E rapidamente aqui sobre essa questão da liberdade, o Paulo diz que a lei, Paulo chama a lei da liberdade, né? E aí Namado falando aí sobre lá no céu, os anjos não atentavam para isso. E a gente percebe que quando Satanás se distanciou de Deus, ele começou a ver essa questão. Ele começou a ver que a lei não era mais um benefício, uma proteção, não era mais liberdade para ele. E ele queria levar esse engano para os outros anjos. Entende? Então a lei, a palavra diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis Livres. Então se eu não estiver em Cristo, a lei para mim ela não é uma liberdade, ela não me liberta, mas porém eu vejo com outra visão, que ela me prende, que ela é algo assim que não tem prazer nela, entendeu? Então só em Cristo a lei se torna liberdade para mim. Como o irmão está falando, eu olho de dentro a visão para fora. Eu não olho aquelas pedras ali que tem que ser, aquelas pedras brutas, rústicas, coisa assim, árdua. Então realmente se Jesus não estiver em mim, a lei não tem sentido de ser uma lei da liberdade, mas porém... Eu já ouvi falar que Satanás questionou a lei para sustentar suas reais intenções. Faz sentido isso? Também. Ele não se levantou contra a lei. O que motivou ele foi ser semelhante a Deus. E aí ele usa a lei para confirmar a sua real intenção. Quando ele questiona a lei, ele questiona o próprio Deus, ele questiona o próprio caráter de Deus. Sim. Acaba indo para o mesmo mundo. Exatamente. Mesma coisa, né? Exatamente. Por isso que Deus ele está no banco dos réus. Banco do réus. Dos réus, né? Réus, plural, singular. Por quê? Porque Satanás questionou, né? Que quando ele questionou, ele está dizendo, olha, tem alguém sentado no trono do universo que não é capaz de dirigir esse universo. Quando ele questiona, ele está dizendo isso, ou seja, aí, meu irmão, Deus, com o tempo, foi trabalhando, enviou seu filho e tal. E aí, por isso que esse contexto se aplica de que o nome de Deus está em jogo.
A sua palavra está em jogo, o seu trono está em jogo. E aí o plano da redenção ele foi estabelecido para isso, para realmente mostrar quem está errado, se é Satanás. Enquanto Satanás questiona que o homem não é capaz de guardar a lei, ele está dizendo que Deus deu uma lei com qual suas criaturas... Deus é injusto nesse sentido, né? Ou seja, Deus, o Senhor é injusto, o Senhor deu algo que as criaturas não podem guardar. E mentiroso, porque o Senhor Mentiroso. disse Isso. que não virá sobre nós nenhuma tentação que não fosse humana, onde nós não pudéssemos suportar. Se o Senhor fala isso e alguém diz que não, nós chamamos o Senhor de mentiroso. E como Deus não pode mentir, que é mentiroso sou eu, né? Exato. Por fim, eu quero ver Neemias 4. Começa de novo aí, Roberto, verso 1. Lê 1 e 2? Esse aí dá pra ler um, só que esse aí é maiorzinho. Pode ler. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, tirá-os por presa na terra do cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Pode ler mesmo esse último. 4 pontos. Assim. Agora o 6. Assim nós edificamos a muralha, e toda a muralha se completou até a metade, porque o povo tinha a mente para o trabalho. Certo? Só até aí mesmo. E aí por fim ele diz: Em toda a escritura sagrada faz-se menção de cidades muradas. Esses muros eram feitos de pedras. Jerusalém era uma cidade murada. O muro tinha por objetivo a proteção. Contudo, mesmo que uma cidade for cercada por muros, não importa quão bem feitos eles sejam, se houver uma brecha, acabou-se a proteção. O inimigo nunca ataca uma cidade que tenha brecha no muro em qualquer outro lugar, a não ser na brecha. Você verá que essa ideia do muro é muito preeminente em todas as escrituras. E aí ele cita Neemias. Então a gente vê exatamente que na época de Sambalate, a gente pode ver até o grande conflito aqui. Porque Sambalate viu eles pegando as pedras que tinham sido queimadas no passado e pegando as mesmas pedras para reconstruir o muro. A Sambalate falou: peraí, a gente vai deixar que eles reconstruam esses muros de pedra? Não. E aí eles tentaram, né? A gente sabe que na época de Neemias, os samaritanos atrapalharam muito ali a obra, né? Mas no final a Bíblia fala que eles conseguiram reconstruir o muro porque o povo estava animado para trabalhar. Amém. Então a gente consegue enxergar o grande conflito nisso aqui, porque Sambalate aqui também representa Satanás. Porque Satanás está vendo Deus levantando um povo para restaurar essas brechas, restaurar o templo, os muros, e ele olha e fala assim: não, a gente vai permitir isso acontecer? Não. Né? Mas a Bíblia fala que se nós nos animarmos, e aí eu lembro de uma pregação do Cameron que eu achei muito forte, naquela primeira visão da irmã White, que ela disse que Deus botou uma luz no início do caminho, e eles andavam no caminho, aí alguns começavam a duvidar: pô, será que isso é isso mesmo? Será que é isso mesmo que a gente tem que viver e tal? Aí ele mais fala que Jesus levantou o seu glorioso braço direito para animar o povo, e isso deu ânimo para o povo. Aí Cameron mostrou que na Bíblia, o braço direito, a Bíblia fala assim, ó, a destra da minha justiça. Então, o braço direito representa a justiça de Cristo. Então, na caminhada adventista, quando começou eles a cambalear, Jesus levantou a sua justiça, trouxe a mensagem de 88, a mensagem da justiça de Cristo, para animar o povo. Então veja que, no caso de Neemias, o povo terminou a reconstrução dos muros de pedras porque eles estavam animados. E nós a mesma coisa. Com a mensagem da justiça de Cristo, nós estaremos pegando essas pedras que eram morte, que todo mundo enxergava como morte, como coisas frias e coisas chatas. Nós iremos reconstruir esse muro e vai ser de tal forma como aconteceu com Salomão. Quem entrar nessa mensagem vai ver só ouro. Amém. Né? Então, veja que a mensagem é perfeita, não vai anular as obras, a lei, porque a lei é que sustenta tudo.
mas você vai entender a parte correta, você vai vir por dentro e não por fora. Percebe? Porque por fora você vai dizer, ó, olha para a pedra, você vai dizer para o mundo, olhem para a pedra. E o mundo não vai querer pedra. Mas se você disser para o mundo, vamos entrar aqui nesse lugar, e eles verem a beleza do lugar, eles vão entender. Eu não posso ver toda essa beleza se eu derrubar as pedras. Então a lei é necessária. Então esse evangelho da graça, o que Jesus faz, a justiça imputada, a justificação pela fé, é lindo e maravilhoso. Mas se não tiver a lei, não tem como ter essa mensagem da justiça de Cristo. Então o mundo vai entender isso. Então eu preciso guardar o sábado, eu preciso guardar a lei. Percebe? Então é assim que os muros são reedificados, né? E é assim que Deus vai finalizar a obra. Louvado seja Deus por isso. Amém. Sermões em pedra. Realmente, esse sermão é poderosíssimo, porque nós sempre fomos acostumados a ver as leis, as ordens, de uma forma ruim. Desde criança, quando se pedia para fazer algo, não se dava uma ordem, a gente já ia lamentando, murmurando, chateado. Fazia forçado, porque tem que fazer. E muitas vezes a gente faz isso mesmo com as orientações do Senhor, né? Da mesma forma. Porque não tem a visão, ou seja, não tem a justiça de Cristo, que é que deixa o caminho plano. Isso é maravilhoso. É como eu falei, né? Tu falou interessante que quando o pai ou a mãe, filho, faz isso, a gente vai, mas contra a vontade, vai remoendo ali, tal. Isso é a ausência de Cristo, é a ausência da justiça de Cristo, porque olha o que Cristo disse, eu tenho prazer em fazer a vontade do meu Pai. Olha, então, quando eu tenho Cristo no meu coração, cumprir a vontade de Deus, obedecer aos pais, isso é prazeroso. Agora, se não tiver, não tem como. Verdade. A natureza carnal, é natural que isso aí, essa reação proceda, entendeu? A não ser que seja algo que vai me beneficiar, algo egoísta, aí sim, né? Porque nós, lógico, depois da queda, o homem se tornou egoísta, totalmente egoísta. Mas sem Cristo, eu vou ver, como falei, vou ver pedras que, para mim, obedecer essas. Eu não vou ver prazer nenhum, na verdade. Eu vou ver pedras ali que não vão me levar a ver prazer, satisfação em fazer a vontade de Deus. Mas com Cristo, a gente tem uma visão, é como você quando lê essa mensagem, você vai para a Bíblia, é como se você tivesse uma lupa. É verdade. Né, que você passava ali, não via nada. Então, é uma lupa essa mensagem. Amém. Louvado seja Deus, é maravilhoso. E você já vai ver ali os textos, vai encaixando e tal. Tremendo, tremendo. Muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Louvado seja Deus. Né? Amém. E isso traz ânimo. A mensagem vem para dar ânimo, né? Você vê que ali a gente viu pessoas desanimadas ali no caminho e tal. Quando Jesus levanta a sua mensagem, o seu braço direito, aí as pessoas, agora sim. E aí eles vão finalizar a obra, né? Então realmente essa mensagem vem para animar a gente. Né? Para a gente finalizar essa obra. Eu creio que nós faremos parte dessa obra final, né? Deus está levantando essa mensagem. Tipo, pessoa que vive no legalismo. Faz hoje, aí amanhã dá errado. Faz hoje, amanhã dá errado. Eu estou desanimado. Eu não quero mais, eu estou para desistir. Aí quando ele encontra com essa mensagem, vem no ânimo. Agora sim, agora eu entendi. É isso aí, Mário. Isso aí mesmo. Maravilhoso, isso é maravilhoso. Exatamente o que aconteceu comigo, a maioria das pessoas, né? Que vive cumprir leis, né? E depois quando entende, eu estou no caminho de entender essa justiça, dia após dia parece que a mensagem é mais suave. As leis não é que eu estou suavizando a obediência, mas a forma como eu vejo a obediência agora é de forma mais suave. Não é forçando a consciência, nada disso. É pelo amor. Né? Pela graça de Deus, tudo é possível. Amém. Tudo é possível. Louvado seja Deus, que bênção, que maravilha.
sua bênção. Vamos orar então? Oremos. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui estudando a sua palavra, Amém. com essa mensagem que traz ânimo, vida e força espiritual para nós, Senhor. Amém. Pedimos a Ti, Pai, que essas palavras possam ser vida em nosso coração a cada dia e que vivamos de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Amém. Senhor. Essas bênçãos rogamos e agradecemos. Muito obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai.